Olá pessoal, veja só que a questão. Desde os primeiros dias da Revolução, o nosso partido teve a convicção de que a lógica dos acontecimentos o levaria ao poder. Citação atribuída a Leon Trotsky. Tal convicção foi posteriormente confirmada e a Revolução Russa de 17 caracterizou-se como um dos mais importantes acontecimentos históricos da primeira metade do século XX, na medida em que significou a tentativa de se implantar o primeiro Estado socialista, experiência até então sem precedentes. Dentre os fatores que favoreceram a eclosão dessa revolução, identificamos corretamente ao quê? Vamos ver. Na letra A, como causas da Revolução Russa, acirramento da crise econômica e social decorrente da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que agravou a carestia generalizada de alimentos e as greves, e enfraqueceu a autoridade governamental do czar. Veja, acontece isso aqui realmente em função da participação da Rússia na Primeira Guerra. Veja só, ele fala em acirramento. Isso quer dizer que a crise já existia. E, de fato, a crise ela remonta ao século XIX. E o czar Nicolau II, da família dos Romanov, que já há 300 anos fazia parte da história russa, eles não sabiam realmente como contornar essa situação. Nem os Romanov, nem o fraquíssimo czar Nicolau II. Tanto que ele atribui a culpa generalizadamente, por exemplo, aos judeus. Tá? Ele persegue muito ferozmente aos judeus dentro da Rússia, estabelecendo diversos pogroms, dizendo, entre outras coisas, que os judeus eram os responsáveis pela crise que se passava na Rússia. Discurso parecido com o que o Hitler vai utilizar na Alemanha anos depois. Então não era uma originalidade. Só por curiosidade, o Nicolau II, inclusive, manda escrever os protocolos dos sábios de Sião. Tá? Um livro apócrifo, ou seja, sem autenticidade, que atribui aos judeus um plano, um artifício de dominação mundial, um absurdo. Agora, o que acontece aqui realmente é que a crise ela se agrava realmente por causa da participação na Primeira Guerra. Piora, você tem racionamento de vodka, você vai ter racionamento de comida, o que agrava bastante o que ele fala aqui, a carestia generalizada de alimentos. Acaba acontecendo em função disso as greves, Por exemplo, quando começa a Revolução de Fevereiro, a Revolução Menchevique, surge um episódio bem curioso, As donas de casa saem às ruas com panelas na mão, beleza? Os operários nas fábricas saem com suas ferramentas, fazendo o quê? Uma grande greve geral. E isso acaba se tornando uma das causas para que os mencheviques acabem fazendo e retirando o czar do governo. Como os mencheviques mantêm a Rússia na Primeira Guerra, o que acontece? Abre precedente para a Revolução Bolchevique. Tá? Então, uma revolução que acabou levando a outra. Então, tá certinho. Ok, muito boa questão. Letra A, fantástica aqui. Letra B. O desenvolvimento tardio do capitalismo industrial na Rússia, fato, que favoreceu o afastamento da aristocracia rural e do exército de base de poder da monarquia czarista, substituídos pela burguesia e operariado. Isso só vai acontecer com a Revolução Bolchevique. Tá? E outra, aqui, vai afastar a aristocracia rural? Sim, só depois que acontece a Revolução, e não como causa, como cita a questão, então, falsa, a letra B. A letra C. Vamos ver lá. A substituição da autocracia, do regime czarista, por um governo fundamentado em uma monarquia parlamentar liberal. Isso aqui vai ser a proposta dos mencheviques, que ampliou os direitos políticos individuais, fortalecendo os partidos políticos, inclusive mencheviques revolucionários. Não acontece isso aqui como causa da Revolução. A Revolução Burguesa de 5, que concedeu autonomia política e administrativa às nacionalidades que formavam o Império Russo, implementando uma política de reforma agrária que extinguiu os privilégios da aristocracia fundiária e da Igreja Ortodoxa. Nova confusão generalizada, que a gente chama de samba do crioulo doido na história, que acaba levando aqui a confusão, A Revolução de 5 com o que aconteceu depois da implantação do Estado bolchevique, 12 anos depois. Falso, portanto. Vitória dos bolcheviques e mencheviques nas eleições da Duma legislativa, Duma é o parlamento,
convocada pelo czar após o Domingo Sangrento, na qual obtiveram a maioria parlamentar, que possibilitou a implantação de diversas reformas econômicas socializantes. Falso também. Só aconteceria isso, repito, depois da Revolução Bolchevique.